mais uma reunião do Partir do Pão. O Senhor nos trouxe aqui. Aleluia. Senhor Jesus, o Senhor possa também falar conosco hoje, irmãos, através do compartilhado, dispensar da palavra, né? Eu vou procurar ser breve no meu compartilhar com os irmãos, no ministrar da palavra. Depois vai vir o irmão Pedro. Então, eis porque eu também vou tentar ser breve hoje. Acho que todo mundo quer escutar o irmão Pedro também compartilhar e ministrar a palavra. Senhor Jesus, né? Oh, duro encargo, né? Dura responsabilidade. Anteceder o irmão Pedro. Senhor Jesus. Mas, irmãos, a palavra dessa semana, ela foi uma palavra muito rica. Eu acho que todo mundo pôde desfrutar da palavra dessa semana. Foi a primeira mensagem do ministério da nova aliança. Senhor Jesus, que nós vimos lá na conferência, essa primeira mensagem, que fala o único ministério. Ó Senhor Jesus, eu desfrutei bastante isso. Na verdade, eu venho desfrutando bastante essa mensagem de um único ministério, de uma única linha ministerial. Não sei vocês, irmãos, creio que também sim. E que nós estamos inseridos nessa única linha ministerial, Senhor Jesus. E que é essa linha ministerial que vai trazer o Senhor de volta. Quão rico, né? Senhor Jesus. Quanto privilégio, irmãos. Hã? Vocês não se sentem privilegiados? Eu me sinto privilegiado de o Senhor me inserir nisso, de o Senhor me posicionar nesse contexto. Será que todo mundo tem clareza? Ó Senhor Jesus, será que todo mundo consegue ver isso, enxergar aonde nós estamos? Senhor Jesus. Irmãos, realmente, às vezes, por um lado me sinto privilegiado, por um outro lado, me sinto que talvez não sou tão digno. Não sei o sentimento de vocês. Falei, poxa, Senhor, mas quando a gente pega um GPS, né, e nos localiza e nos vê onde nós estamos, fala, pô, Senhor Jesus, será que eu sou digno de tudo isso? De o Senhor me colocar aqui? Ó, Senhor Jesus. Mas aí o Senhor vem e o Senhor vai nos mostrando, vai nos dando clareza. Irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. É isso que eu queria tentar mostrar para vocês hoje. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor sabe por que nós temos sido tão privilegiados? Sabe por quê? Não porque nós somos bons, não porque nós somos os melhores cristãos da face da terra. Não, não é nada disso, irmãos. É que nós temos nos encontrado na base correta da vida da igreja. Eu vou falar de novo. Nós temos nos encontrado na base correta da vida da igreja. Senhor Jesus. Irmãos, isso é muito importante. Irmãos, é por isso que isso nos torna tão especial. Pessoas tão especiais. Senhor Jesus. Por isso que talvez o Senhor tenha olhado para nós com olhos tão agradáveis. Por isso que diante da presença do Senhor, temos encontrado tanto carinho do Senhor. O Senhor tem sido carinhoso com a gente, irmãos. O Senhor tem revelado palavras para a gente íntimas. Não é verdade? Sou eu que estou falando isso ou é isso que nós temos vivido? Não é isso que nós temos presenciado no nosso viver cristão, no nosso viver da vida da igreja, né? Que tem, pelo menos eu tenho percebido isso, que tem feito cada irmão e cada irmã que tem tocado nessa realidade, ficado de uma maneira tão focada, tão engajado com o serviço que o Senhor tem nos dado, tão engajado com esse ministério, não é verdade?
sabendo que não pode ficar assistindo, deixar isso passar desapercebido de nós, irmãos. Senhor Jesus, eu tenho tido esse sentimento, irmãos, por isso eu tenho dado graças ao Senhor. Senhor Jesus, ainda que o Senhor não encontre situações tão dignas no meu ser, mas eu tenho me encontrado na base correta, e é aí então que o Senhor pode dispensar sua palavra para nós, para esse pequeno rebanho, né? Podemos ser um pequeno rebanho, irmãos, mas nós temos muita força. Podemos ser um pequeno rebanho, irmãos, mas se nós nos enchermos do Espírito, nós temos o poder de Deus para falar a palavra dele. Vocês têm clareza disso, irmãos? E isso fica claro em tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós, as ferramentas que o Senhor tem dado para nós na atualidade e o como que isso tem se desenvolvido. E isso tem ficado claro no viver e no andar de cada irmão, expressando cada vez mais o Senhor, amando cada vez mais o Senhor, as coisas do Senhor, não é verdade? Essa semana, quando a gente viu essa mensagem do único ministério, aí o Senhor também me levou, e acho que logo no primeiro dia da semana fala, né? Primeira coisa é entender o ministério. O que é o ministério, né? Ministério. E na segunda-feira, fala um ponto rico, né? Que fala assim, esse ministério nos dá a direção correta, no terceiro parágrafo, página 7. Nos dá a direção correta para realizar a obra de Deus na terra. Ó Senhor Jesus. Não estamos perdidos. Aleluia. Irmãos, nós não estamos perdidos. Eu posso, pelo menos sem qualquer arrogância, sem qualquer situação de arrogância mesmo, eu não estou perdido. Desejo que vocês também, irmãos, não estejam perdidos. Nenhum de nós pode estar perdido. Nós temos uma bússola, nós temos um GPS dentro de nós, que é o Espírito. E o Espírito de Deus nos guia. E a palavra profética do Senhor nos direciona para onde que nós temos que caminhar. Como que nós temos que caminhar. Essa nuvem nos leva. E nós seguimos essa nuvem. Não é verdade, irmãos? Senhor Jesus. Por meio desse ministério, levamos a cabo o plano eterno de Deus. Glória ao Senhor. A palavra ministério vem do grego diaconia, que é traduzida como serviço. No entanto, nesse contexto, ela vai ser melhor apresentada. Amém. Senhor Jesus, eu queria tocar nesse assunto. Uma vez nós nos situamos no nosso contexto, e aliás, nós estamos nesse contexto, acho que eu tenho que falar isso, né? Senhor Jesus, nós estamos, o Senhor olha, né, para nós dessa forma tão especial, sabe por quê? Porque a base da vida da igreja, ela é não divisiva, não é verdade? Ela é acolhedora, ela acolhe todos os filhos de Deus, não é verdade? Ela é acolhedora, porque ela acolhe todos os filhos de Deus. E eu também desfrutei, eu acho que vocês também, de uma outra característica da base da vida da igreja, dessa unidade. Ela é representativa. O que é representativo? O que é ser? Ela representa os filhos de Deus aqui na terra. Aqueles que estão realmente fazendo a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, primeiro você precisa conhecer a vontade do Pai. Não é verdade? E aí o irmão nos disse, quando estava desfrutando essa mensagem, e fez uma analogia ao povo judeu, ao povo de Israel, e à formação do Estado judaico,
a formação do Estado de Israel. A maioria aqui acho que conhece um pouco da história, porque isso aconteceu em 1948, né, quando se formou o Estado de Israel. Antes era a Palestina, estava sob o poder dos britânicos, e aí teve a divisão e se formou o Estado em 1948. Inclusive tem a história lá do brasileiro Oswaldo Aranha, que participou daquela célebre reunião do Conselho da ONU, né, e ele que encabeçou isso, inclusive. Mas não é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. O ponto que eu quero chamar a atenção é a questão da representatividade. E aos judeus que voltaram para aquele território, que era o território onde o Senhor prometeu ao povo judeu está, né? Quando eles voltaram e eles passaram a representar todos os judeus da face da terra. Tem clareza isso, irmãos? E eu fiquei curioso, e eu googlei, quem sabe o que é googar, né? E fui pesquisar e fui entender quanto que isso representava. E vocês sabem, curiosidade, né? Em 1947 para 48, eram 630 mil judeus, ou seja, 6% dos judeus da comunidade judaica global, eram 6%, que voltaram e estavam ali no Estado recém-formado, o Estado, então, de Israel. Minoria, né? Você viu como é que era pequenininho? 6%, muito pouco, né? Porém, essa minoria, esse pequeno rebanho, representava a nação de Israel, no lugar aonde o Senhor tinha prometido para eles. Rico, né? Rico, né? E aí eu peguei isso emprestado, peguei essa analogia e apliquei a nós hoje. Irmãos, nós podemos ser pequenos, mas nós temos representatividade. E por ter representatividade, para os olhos do Senhor estar sobre nós, Senhor Jesus, e por nós estarmos recebendo esse direcionamento, essa palavra profética, está cumprindo o que o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, nós estamos numa situação privilegiada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor dê clareza para nós disso, não é verdade? Senhor Jesus, esse ponto que eu queria passar para vocês e queria iniciar logo, que o meu tempo é curto, sobre a questão do único ministério. Senhor Jesus, quando que começou esse único ministério, hein, irmãos? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, fala ali em Lucas, né? Capítulo 3 de Lucas, se todo mundo puder também me acompanhar, no capítulo 3, no versículo 21, né? Aqui vai contar um pouco da história do Senhor Jesus, depois ali do testemunho. Então, acontece no capítulo 21 o batismo de Jesus. Eu vou ler para vocês, irmãos, e fala: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, aleluia, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, Senhor Jesus. E continuando, no 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Senhor Jesus, tinha Jesus 30 anos ao começar o seu ministério. Irmãos, esse ministério começou com o próprio Senhor Jesus. E aqui é a prova na palavra que o ministério, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está nos mostrando, né, que começou com o próprio Senhor Jesus. Amém? E no capítulo 4, no versículo 1,
Olha só o que está escrito ali. Jesus, cheio do Espírito Santo, aleluia, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Irmãos, prestem atenção nisso. Esse ministério não é uma coisa de homem. Esse ministério é do Senhor, é do próprio Deus. Por isso, ao nós nos darmos conta que nós estamos inseridos nessa linha ministerial, desse ministério que começou pelo próprio Senhor Jesus, não podemos fazer as coisas por nós mesmos. Por isso que precisamos depender totalmente do Senhor. Nossa suficiência, como nós lemos aqui, vem do Senhor, vem de Deus. Nós temos que ter também essa qualidade, essa característica, que é estar cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Senhor Jesus, não podemos falar por Deus vazios. Senhor Jesus. Irmãos, eu acho que cada um de vocês tem tido experiência. Cada um de vocês, quando busca o Senhor fala com vocês, o Senhor se dispensa a vocês, te enche do Espírito. E aí quando vocês vão lá e falam aquela, que para mim tem sido uma palavrinha poderosa, posso orar por você? E dificilmente, para mim, graças ao Senhor até agora, falaram não, mas vocês estão falando sim. Pode. E aí você começa a orar pela pessoa. O Senhor te reveste de poder. O Senhor te direciona, irmãos, na oração. Parece que você toca, parece que o Senhor nos mostra o que aquela pessoa precisa, né? Senhor Jesus, você ora direcionado, porque não é você que está orando. Senhor Jesus, porque esse ministério não é teu, esse ministério é do Senhor. Senhor Jesus, por isso que eu desfrutei bastante de nós buscarmos nos encher do Espírito. E como é que nós buscamos nos encher do Espírito? Precisamos estar junto com os irmãos, vivendo a vida da igreja, nos alimentando da palavra pura do Senhor, né? Comendo uma palavra para nos alimentar, para nos constituir, né? Invocando o nome do Senhor, vivendo a vida normal da igreja, não é verdade? E nos alimentando. E o Senhor falando conosco, na oração coletiva, na oração individual, e o Senhor nos mostrando. E a gente tendo experiências ímpares, não é verdade? Eu tenho tido experiências com o Senhor que eu acho que na minha vida cristã eu nunca tive antes, né? E o Senhor tem colocado pessoas na minha frente, dentro do meu limitado contexto, do meu limitado tempo, que eu tenho conseguido falar do Senhor para essas pessoas, né? E tem sido, para mim, uma maravilha. Tem sido, para mim, bem gratificante. Porque o Senhor, nesse interim, também vai trabalhando no meu ser. Vai me ganhando mais. Vai me aperfeiçoando mais. Para a obra do ministério do Senhor. Não é verdade? Para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor vai me tornando uma pessoa que olha mais para as pessoas, que ama mais as pessoas. É fácil amar quem a gente conhece. É fácil amar quem está do nosso lado. É fácil amar os nossos amigos, os nossos irmãos mais próximos, se dá bem. Mas o Senhor também tem que trabalhar em nós. O Senhor falou para nós amarmos a todos. Levar a palavra do Senhor a todos. E é isso que vai trazer o Senhor de volta, irmãos. É isso que vai trazer o Senhor de volta. E eu quero passar agora também para o início do ministério na igreja. Como foi gerado, né? A gente viu aqui o começo do ministério com o Senhor Jesus, agora também para a igreja. Vamos lá então, em Atos? Vamos lá que eu
Eu realmente não posso abusar do tempo hoje, irmãos, vocês me perdoam. E eu gosto de ler a palavra, porque eu acho que quando a gente lê a palavra também, a palavra nos dá revelação, a palavra nos mostra, nos direciona, né? Cada vez mais que eu leio a palavra, ainda que eu estou lendo ela repetidas vezes, o Senhor me mostra algo que eu não tinha visto antes. Acho que cada um de vocês tem também essa experiência. Então, Atos, no capítulo 1, no versículo... Senhor Jesus, eu já vou ler direto para o 4, porque eu não tenho muito tempo. Então, Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Os apóstolos aqui, o contexto, né? Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Lá em Lucas, capítulo 24, ele fala da promessa do Pai, quando ele está falando com os apóstolos. Quem quiser depois ler, tá? Capítulo 24, versículo 45 a 49, vai tratar sobre isso. Mas eu vou continuar aqui, não dá tempo para ir lá. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Amém? E já no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia! Os apóstolos eram testemunhas do Senhor, testemunhas oculares do Senhor. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E aí, no capítulo... Ainda em Atos, capítulo 2, versículo 1, né? Que é o início do ministério da nova aliança aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito. Senhor Jesus, a igreja aqui foi gerada. E todos também estavam aqui cheios do Espírito. Irmãos, isso me mostrou que eu não posso servir ao Senhor, não posso, nessa linha ministerial do qual nós andamos, de espírito e de vida, não posso servir ao Senhor na minha capacidade. Eu tenho que servir ao Senhor totalmente, dependendo do Senhor, cheio do Espírito de Deus. É assim a característica inicial dessa linha ministerial. Foi assim que começou esse ministério com o Senhor. Foi assim que começa esse ministério quando a igreja é gerada, cheio do Espírito de Deus. Irmãos, todos nós devemos buscar isso. Ó Senhor Jesus, é o Espírito que executa essa tarefa, irmãos. Não somos nós que executamos essa tarefa. Não somos nós que executamos esse ministério. Não é o homem que faz esse ministério. É o Espírito de Deus que nos direciona. Senhor Jesus. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos essa situação que nós estamos vivendo, né? O Senhor quer nos levar de volta para junto dEle. Mas antes disso, Ele precisa trabalhar em nós, né? E Ele está trabalhando em nós. Aleluia! Que o Senhor está trabalhando em nós. E o Senhor tem dado muitas ferramentas para nós nos envolvermos, nos engajarmos, estarmos nesse ministério realmente, cada um cumprindo o seu papel. Cada um explorando, negociando o teu presente que o Senhor deu para nós. Negociando o teu dom. Não enterrando ele, mas negociando o teu dom. E graças ao Senhor que o Senhor, quando Ele voltar, nos encontre fazendo assim, né? E ao negociar nosso dom,
nessas ferramentas que o Senhor tem nos dado. Vamos lá? O Senhor tem nos dado o expolívoro, que tem saído pelas cidades, levando a palavra do Senhor, e por meio de livros, testemunhando o Senhor. Nós temos o viver da vida da igreja, é verdade. Nós temos, né, o Avança Jovem. Nós temos a comportagem dinâmica, que nunca na nossa história se falou tanto do Senhor por meio da comportagem, como é a comportagem dinâmica. Tantas pessoas envolvidas. Até nós podemos fazer a comportagem, não é verdade? Não é uma coisa reservada a um grupo de irmãos especiais. Não. Cada um de nós podemos falar do Senhor. No seu dia a dia, na sua casa, no seu contato, dentro do elevador. Ah, mas eu não tenho tempo. Dentro do elevador, fala para o seu vizinho. Convida o seu vizinho para orar com você. Na academia, fala do Senhor para ele. No trabalho, né, Varjão? Fala do Senhor para ele. O Varjão contou uma experiência para mim do trabalho. Eu, no meu viver, também, nas circunstâncias que o Senhor nos coloca, Senhor Jesus, eu tenho tido experiência, irmãos, de orar pelas pessoas dentro do Uber. Eu pego o Uber, não que eu precisaria pegar o Uber, mas eu pego o Uber de propósito, saio de casa, deixo o carro em casa para pegar o Uber para ir para o trabalho. Né? Senhor Jesus, o Senhor me mostrou um caminho, né? E vou, e na ida e volta, 10 minutos mais ou menos, 12 minutos quando o trânsito em São Paulo está pior, graças ao Senhor não é mais que isso, né? Eu não moro muito longe do meu trabalho, e oro para o motorista do Uber. Senhor Jesus. E tive um monte de experiência, irmãos, não dá tempo para contar, várias experiências. Mas você não precisa pegar o Uber. Você pode pegar outro meio de transporte qualquer e fazer a mesma coisa. Não precisa necessariamente pegar um Uber para fazer isso. Ou você pode estar num outro lugar. É que o Uber se torna também a minha rotina de trabalho, então eu consigo pegar. Se eu vou sair, vou para outro lugar, eu aproveito ali. E coloco um jornalzinho, né, do Jave na minha pasta. No final eu saco o jornal e dou de presente para a pessoa. E todos agradecem. Senhor Jesus. E eu estava ali participando na quinta-feira, né, que foi a abertura da Expo Cristã, que essa semana nós temos a Expo Cristã. Quem ainda não foi, vá, muito bom. O Instituto Vida para Todos, a editora, está com um stand num lugar muito bonito e nós temos dado um testemunho muito rico ali na Expo Cristã, junto aos nossos irmãos, tá? Então, quem não pôde ir durante a semana ou ainda no dia de ontem, vá hoje. Vá depois da reunião. Dê uma passadinha lá. É grátis. A entrada é franca, ninguém paga nada. Tá? Quem não fez o cadastramento, faz o cadastramento ali na hora também. Dá para fazer o cadastramento ali na hora. Dá para fazer para a internet, quem quiser entra pela internet, mas também dá para fazer ali na hora. E lá, irmãos, nós também somos uma representatividade, em tese. Nosso rebanho não é um rebanho grande, não é verdade? Nós não estamos em canais de televisões. Quiçá, nem temos, não é verdade? Mas o Senhor tem nos mostrado que nós temos representado de maneira adequada a palavra do Senhor. E você sabe que muitas e muitas pessoas ali passam ali no stand, e nós estamos no meio cristão, e entram ali, e compram nossos livros, e conhecem, e buscam mais sobre nós, né? E eu tenho certeza que nós vamos colher muitos frutos ainda, muitas portas se abrirão de comunhão com esses nossos irmãos, né? Senhor Jesus. Então, assim, o Senhor, nós podemos aparentemente, nós podemos até parecer que não tem muita força, como aqueles 6% dos judeus que chegaram ali no Estado judaico quando formou o Estado de Israel. Mas nós estamos representando o Senhor. O Senhor, quando ele escreveu e notificou, falou para João em Apocalipse, não tenho tempo para ler, está no capítulo 1, né? E no 4 e no versículo 4 e 11 do capítulo 1, e o Senhor, ele notifica as 7 igrejas. Né? Então o Senhor tem falado para nós também hoje. O Senhor tem dispensado palavra para nós hoje por meio
da revelação profética. E, irmãos, e por causa disso, eu tenho certeza que nós temos agradado o Senhor. E me lembra daquele trecho do caminho, da porta estreita e do caminho apertado. E de quando, e ali se refere a cristãos, não é verdade? E de quando se chegam diante do Senhor e falam, mas Senhor, eu conhecia a Ti, Senhor, eu falava pelo Seu nome, Senhor, eu não sei o quê, mas eu não o conheci. Quer dizer, eu não o aprovei. Mas nós precisamos ser aprovados diante dos olhos do Senhor. Eu quero ser aprovado diante dos olhos do Senhor. Por isso que a primeira coisa e o primeiro ponto de partida é eu primeiro entender qual o contexto meu, aonde eu estou, se eu estou agradando ao Senhor, se o que eu estou vivendo na minha vida cristã está na linha da vontade do Pai. Porque eu também quero ser inserido de volta ao Pai. Não quero ser rejeitado pelo Pai. Não quero que o Senhor, quando voltar, não me veja servindo-o. Não quero que o Senhor, quando Ele voltar, Ele dizer para mim que eu não fui aprovado, que eu falei dEle, que eu até falava dEle para as pessoas, até pregava, mas eu não estava ainda ali no núcleo do coração de Deus. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, irmãos. Gostei da palavra, não estamos perdidos. Esse único ministério nos dá direção, porque há uma confusão muito grande entre os filhos de Deus. Eu sou desse ministério, eu sou daquele ministério, afinal de contas, a que ministério nós pertencemos? Que linha ministerial nós estamos seguindo? Mas, graças a Deus, pela luz da palavra de Deus, como o irmão Rodrigo disse, que nós sabemos nos situar. Porque existe um único ministério na Bíblia, porque Deus tem uma única vontade. Se Deus tivesse duas vontades, teriam dois ministérios. Mas Deus tem uma única vontade. Por isso, há só um ministério. E nós estamos inseridos nesse ministério. Há uma confusão sobre o ministério individual dos membros. Eu queria explicar rapidamente, só para tirar essa dúvida da cabeça de vocês. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, quando fala da função dos membros do corpo, ali de versículos 4 a 6, são palavras entre parênteses, só para explicar essa questão, tá? Versículo 4 diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, nós temos, no momento em que nós cremos no Senhor Jesus, Deus nos inseriu no corpo. Aleluia, que nós não somos mais um cristão individualista, um indivíduo cristão. Nós somos também membro do corpo de Cristo. E uma vez membro do corpo de Cristo, cada membro tem que ter a sua habilidade, tem que ter seus dons. Se você serve de boca, então tem que ter dons para a boca. Se você tem a função no corpo de perna, de pés, você precisa ter função, precisa ter dons, né, para isso. Então você precisa ter habilidades. E Deus, Ele dispôs cada um de nós no corpo como lhe aprouve. Por isso que a igreja é uma coisa bela, você olhar do ponto de vista do corpo. Por exemplo, nessa Expo Cristã, nós vimos o corpo trabalhar. Graças a Deus que alguns irmãos pegaram encargo para fazer o projeto do estande, outros irmãos tiveram encargo para ofertar, outros irmãos tiveram encargo de servir. Quer dizer, esse trabalho do corpo tornou, Deus pôde usar para fazer com que, né, essa Expo Cristã, esse evento, não passasse em brancas nuvens. Pelo contrário, né, o Senhor está avançando em muito, através dos membros do corpo de Cristo funcionando,
cada um encontrando o seu papel, né? E as coisas vão acontecendo, e Deus vai fazendo a sua vontade. Então, cada membro precisa ter dons, precisa saber quais são os seus dons. Os dons são habilidades. Por exemplo, quando um patinho, né, depois que sai da casca, ele já tem a vida de pato, tem os dons de pato. E um pintinho, né, que veio da galinha, também, quando sai do ovo, também tem os seus dons de acordo com a vida de uma galinha, daquele pintinho. E você não pode jogar o pintinho na água que não sabe nadar, certo? Mas se você jogar um patinho na água, ele sabe nadar, não se afoga. Então, cada animal, cada vida tem o seu dom. E você que tem a vida de Deus, e Deus te colocou como um membro do corpo de Cristo, Ele também te deu o dom. Ele te deu talento, te deu, né, a vida de Deus, te deu uma capacidade, uma habilidade. Assim, a minha mão tem a habilidade de servir como mão, meu braço, antebraço, braço, meu coração, né, meus pulmões, meus órgãos internos, cada um tem a sua função. Então, graças a Deus, nós não somos todos um só membro, nós somos muitos membros, mas nós somos um só corpo, né? Então, cada membro tem o seu dom. Mas Deus precisa nos usar. Então, esse dom que cada um tem, esses dons que cada um tem, precisam se tornar em ministério. Aí que vem a palavra, a confusão desse ministério com o ministério que nós vamos falar. Cada membro, por exemplo, quando eu acabei de nascer, as minhas mãos tinham dons de agarrar coisas, mas não tinha ministério de agarrar coisas. Não sei se eu consigo me fazer entender. Se você coloca alguma coisa na palma da mão de uma criança recém-nascida, vai ter uma tendência de querer agarrar, não é? Tem uma tendência. E se você colocar uma criança recém-nascida mal tocando o piso, vai tentar, né, caminhar um pouco, porque tem dons, as suas pernas foi dado habilidade de andar, embora não tenha ministério de andar. Não sei se vocês vão entender. Aqueles membros, os pezinhos, têm habilidade, nasceu com uma facilidade, talento de andar, mas ainda nunca andou na vida. Então precisa chegar mais ou menos a 1 ano de idade, 1 ano e pouco de idade, aí aquela criança começa a exercitar esses dons e começam a aprender a andar, meio que cambaleando, mas, né, você começa a andar. E depois que se tornam adulto, né, esses dons de andar, de mexer com as mãos, tudo, já se tornaram em ministério. Não sei se vocês entendem. O ministério é uma coisa que você faz sem precisar pensar muito, porque já virou um dom exercitado, vira um ministério. Por exemplo, todos nós aqui somos tocadores de piano, certo? Desde que você tenha dedo, você pode ir no teclado de um piano e tocar, não é isso? Todos nós somos tocadores de piano. Temos dons de tocar piano, mas nós não somos pianistas. Para virar pianista, esses dons precisam ser treinados, não é? Precisam usar, funcionar e estudar para virar um pianista. E quando um pianista, né, às vezes o pianista está tocando uma música, às vezes você vai lá, pergunta para ele uma coisa, ele continua tocando e falando com você, não é isso? Porque ele já tem os dons dele se transformando em ministérios. Se vocês estão entendendo? Esse é o significado do ministério desses dons. Aí, esse corpo, como eu, graças a Deus, todos os meus membros já têm seus ministérios, não é isso? Já sou adulto, as minhas mãos, quando eu preciso beber água, né, levanto um copo, bebo. Quando eu preciso ir até lá, meus pés me levam até lá. Quer dizer, eu já tenho todos os meus dons, dos meus membros se tornaram em ministérios, só que esses ministérios são para operações. Esses ministérios são para eu fazer alguma operação, não é isso? Esse ministério não existe só para eu ficar deitado na cama, comer, beber e morrer. Não, eu preciso executar tarefa, trabalho, não é assim? Então, a mesma coisa, Deus salvou você, te deu vida, Ele te deu dons. E você como membro, você tem dons. Mas esses dons precisam ser exercitados.
Você precisa crescer, precisa virar adulto, né? Os seus dons precisam ser exercitados até virar um ministério, né? Você tem um ministério de ser mão, você tem ministério de ser boca, você tem ministério de ser perna na igreja, entendeu? Então, cada um tem o seu ministério, porque tem dons exercitados. Mas esses ministérios não é para só exibição. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Esses ministérios são para Deus poder usar o corpo. Deus quer nos usar como um corpo. Expo Cristã está funcionando, porque é um corpo funcionando. Alguém fez o estande, alguém projetou, alguém ofertou, tem os irmãos ali servindo, a equipe de comportores dinâmicos estão ali fazendo festa lá, levando nossos livros a serem conhecidos no meio de tantas pessoas. Irmão, isso é o trabalho de um corpo. E Deus quer fazer suas operações por meio da igreja, porque Deus tem pressa de voltar. Já ficou muito tempo, irmãos, os filhos de Deus, pela infantilidade, continuavam dando voltas pelo deserto. O cristianismo está dando voltas pelo deserto, um ano após ano, não avança. Mas graças a Deus, Deus está hoje revelando sua vontade para nós. E Deus quer, nós que estamos aqui na vida da igreja, como o Rodrigo enfatizou tanto, nós temos a representatividade de todo o povo de Deus, os filhos de Deus. Nós somos privilegiados por causa dessa posição privilegiada, de uma base correta, representativa de todos os filhos de Deus. Deus tem nos revelado palavra profética. Deus tem nos dado uma palavra que é direção para todos os filhos de Deus, não é só para nós, para todos os filhos de Deus. Portanto, nós temos obrigação de sermos os primeiros engajados, os primeiros que se empenham nessa direção que o Senhor nos dá. Então, por isso, irmãos, nós somos esse pequeno rebanho, como o Rodrigo insistiu, nós somos um pequenino rebanho, pequenino mesmo, frente à multidão ainda de crentes, né? No nosso país, Brasil, ainda somos pequenos. Mas esses pequenos, quando o Senhor quer usar, esses pequenos fazem muita coisa. Irmãos, as pessoas olham para nós e dizem, quem são vocês? Nós somos um grupo muito maior do que vocês, nós não temos uma estância Árvore da Vida como vocês têm. Como vocês conseguiram construir um auditório de 10 mil pessoas lá no interior de São Paulo? Como é que vocês, quando promovem uma coisa comportada e dinâmica, vocês estão dando uma aula? Você sabia que vários grupos já estão confeccionando a mesma camisa nossa? Posso orar por você? Você sabia? Sabe, nós estamos influenciando esse mundo cristão. Nós somos poucos, mas nós somos comprometidos. Os membros que ganharam função não se contentam com isso. Eles estão exercitando seus dons para ter ministério. E esses que têm ministério estão se colocando, consagrando ao Senhor para Deus fazer suas operações. Se você for hoje à tarde, eu encorajo todos, almocem rapidamente para cá, tanto é que a gente pretende terminar essa reunião aqui antes do meio-dia, para a gente comer rápido, a gente ir lá para a Expo Cristã. Vocês vão ver o corpo funcionando. A equipe de comportamento dinâmico já chegou lá, já está lá. Movimentam extraordinariamente bem. E nós todos podemos participar. Você vai ver que cada irmão que está lá, cada um dos nossos, é empenhado, é engajado, comprometido. Não é aquele cristão solto, está só passeando na igreja, não. Ele é engajado. Irmãos, é disso que o Senhor precisa. Então nós queremos entregar na mão do Senhor essas pessoas que sabem onde estão situados, eles estão nesse único ministério, porque Deus nos incumbiu, nos deu a única base correta de unidade de todos os filhos de Deus, e portanto nós temos uma missão especial, a palavra profética está conosco, nós temos que levar essa palavra profética a todos os filhos de Deus. Se você olhar hoje, ainda que alguns grupos tenham melhorado bastante, e eu ainda acredito, irmãos, que ao longo desses anos, vários desses que estão progredindo, têm lido nossos livros.
embora não citem a fonte, porque é apenas a liderança que está tendo acesso aos nossos livros e levando a cabo mediante o ponto de vista deles. Mas, irmãos, através do Instituto Vida para Todos, através da mídia, através da comunicação via internet, irmãos, essas informações que o Senhor nos deu, está sendo democratizadas para disposição ao povo de Deus. E o povo que está indo lá para o stand, ele está conhecendo nossos livros, está conhecendo o que o Senhor está falando por meio de nós. Irmão, na verdade, essa palavra não é só nossa, essa palavra é para todos os filhos de Deus. Então, a liderança que se quiser se fechar e não deixar ninguém saber de onde vem a fonte, não vai conseguir segurar mais. Porque essa palavra está sendo publicada, ela é pública, né? Para todos os filhos de Deus saberem qual é a vontade do Senhor. Por exemplo, o que esse ministério está fazendo? Esse ministério, como o Rodrigo disse muito bem, é para fazer a vontade de Deus. Efésios 1. Qual é o mistério da vontade de Deus? Versículos 9 e 10. Dá uma olhada. Qual é o mistério da vontade de Deus? Efésios 1. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Isto é, Deus tem um ministério para quê? Para brincar de ministério? Não. Deus tem um ministério porque Ele tem uma vontade. Deus tem uma vontade que Ele propôs mediante o seu bom prazer, o seu beneplácito, que Ele propôs em Cristo. E Ele vai fazer essa vontade ser cumprida, ser realizada. E é por meio desse ministério. E nesse ministério você está. Eu e você temos a responsabilidade de realizar a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? Qual é o mistério que estiver oculto por séculos e gerações e agora o Senhor nos revelou por meio dos seus apóstolos e profetas? Qual é o mistério? Está no versículo 10. De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse é o mistério da vontade de Deus. Deus quer novamente encabeçar todas as coisas que pela rebelião de Satanás se espalhou, né? A desordem entrou quando você enfrenta a autoridade de Deus e você levanta uma autoridade clandestina, não é isso? Paralela, chamada Império das Trevas, ou Autoridade das Trevas. Você introduz um caos, a desordem, confusão e corrupção. É nesse universo que nós vivemos. Um universo caótico, né, confuso, rebelde e cheio de corrupção. Infelizmente, nós estamos nesse mundo. Mas Deus, Ele não desistiu de fazer a sua vontade funcionar. E Ele hoje nos chamou para isso. E nós estamos hoje aqui para executar a sua vontade. Como? Primeiramente, Ele conseguindo isso na sua igreja. Né? Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Deus usa a sua igreja para primeiramente encabeçar a igreja e por meio da igreja, pela pregação do evangelho, pela loucura da fé, loucura da pregação, difundir essa fé, para que a igreja primeiramente tenha Cristo como cabeça, nós estamos totalmente encabeçados por Cristo. Você na sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, sua vida social, cada palavra que você fala, cada pensamento que você tem, nós não temos direito a fazer o que nós queremos. Nós hoje temos Cristo como nossa cabeça. Ele tem a primazia. Nós fazemos a vontade dele, não a nossa vontade. Não agradamos a nós mesmos, agradamos o Senhor. Não é assim? Então, dessa forma, Cristo vai ter primazia entre nós. E Cristo é aquele que, pela
Versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos, fazendo-os sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio. Quer dizer, todo esse potestade estavam desafiando a Deus, desafiando a autoridade de Deus. E Deus fez Cristo, não só Filho de Deus, mas Filho do homem, se elevar acima de todas essas autoridades e deu o lugar mais alto, mais elevado, que é a destra de Deus. Então, irmãos, há um homem que ganhou essa autoridade e poder, Jesus. Ele é Deus, ele é homem, e ele é a cabeça da igreja. Hoje todo o poder de Deus se tornou acessível para a sua igreja, por meio de Cristo. Ninguém tem acesso direto a Deus. Por meio de Cristo, irmãos, a igreja tem acesso a todo o poder de Deus. E o ministério, o único ministério, não é executado sem o poder de Deus. O Rodrigo deixou claro, a capacidade humana não é capaz de realizar a obra de Deus. Somente pelo poder de Deus se realiza a obra de Deus. Por isso, irmãos, nós como igreja, não pensemos que tenhamos capacidade suficiente para, com nossos artifícios, técnicas, não é isso? Aprender com os outros como é que ganha multidões. Não estamos preocupados com isso. Nós precisamos usar o poder de Deus. Por isso que para Jesus sair para o seu ministério, precisou ser batizado pelo Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. E para a igreja também sair para realizar o seu ministério, no dia do Pentecostes, ele também derramou esse Espírito Santo sobre a sua igreja, revestindo a sua igreja de poder, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Portanto, irmãos, se nós queremos dar continuidade à execução desse ministério, eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não seja uma pessoa que só vive na mente, que só vive na carne. Vamos aprender a exercitar o Espírito. Estarmos sempre cheios do Espírito Santo. Porque é assim que nós tomamos o poder de Deus para realizar a obra de Deus aqui na terra. Para você liberar o poder, por exemplo, como motorista do Uber, como disse o Rodrigo, né? Motorista do Uber. Deixa escapar uma palavra assim. Você sabe que essa palavra, se você não solta, você está represando o poder de Deus. Né? Faça como eu era tímido, não sabia como fazer. Falei, vou deixar escapar essa frase. Pega um motorista de ônibus, eu vou conversando com ele, depois falo, posso orar para você? Opa, eu falei, não tenho mais como não fazer. Né? Então, aí o poder sai. Você ora com a pessoa, você ajuda a pessoa a invocar o nome do Senhor, você, né, abençoa aquela pessoa e deixa um jornal, deixa um livro. Olha, o que vai acontecer? O poder que está lá, represado lá com o Pai, por meio de Cristo e por meio do Espírito, chegou até você. E você não reteve, você abriu a torneira e você supriu outras pessoas. Irmãos, é isso que Deus quer que a gente faça. Né? Em todos os eventos, o Senhor está nos abençoando demais, irmãos. Eu vou procurar terminar para a gente poder ir para a Expo Cristã. Irmãos, nós somos privilegiados. A nossa vida tem sentido. O Senhor quer trabalhar nesse grupo de pessoas que vivem a vida da igreja. Seja um grupo de pessoas que sejam os seus escolhidos e não somente chamados. Muitos são os chamados. Multidões, milhões de pessoas são chamados. Mas quantos estão engajados com a vontade de Deus ser feita? Quantos estão engajados com a execução desse ministério que vai fazer a vontade de Deus e que vai fechar essa era e introduzir a era do reino? Para Cristo reinar, Cristo precisa ser, primeiramente, tudo em todos. E você, se você ficar indiferente a isso, você vai fazer parte do rol dos chamados. Mas se você, não, eu quero participar,
eu quero fazer parte dos escolhidos. Eu escolho a porta estreita, eu escolho o caminho, né, apertado. Eu prefiro o caminho de tomar a cruz, negar a si mesmo, não é isso? E esmurrar o meu corpo para trabalhar para o Senhor. Quer dizer, dessa forma, você estará escolhendo o caminho do galardão. Quando o Senhor voltar, quando o filho varão for gerado, os vencedores coletivos forem colhidos para junto de Deus, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, lá no terceiro céu, no trono de Deus. E nós viremos, nós, eu digo, os escolhidos, os que vão receber o galardão, vão vir juntamente com Cristo na sua vinda. E essa vinda em grego é parousia, é uma vinda que dura 3 anos e meio da grande tribulação. E quando Cristo pisar aqui na terra, já será sobre o Monte das Oliveiras para fender, né, aquela montanha, quando o povo de Israel estarão encurralados, e estará encurralado ali no vale do Cedron, diante de Jerusalém, em frente ao Monte das Oliveiras. Cristo pisará e abrirá uma fenda, e o povo de Israel, os remanescentes que invocarem o nome do Senhor, serão salvos. E nós lutaremos a última batalha de Armagedon para pisar o lagar da cólera de Deus sobre todos os rebeldes, exército de anticristo, falso profeta e Satanás. Irmãos, nós vamos vencer essa última batalha e Cristo vai estabelecer seu trono e vai reinar por 1000 anos. E os que vencerem, os que serão os escolhidos, vão reinar com Cristo, receberão galardão. Por isso Jesus disse no último capítulo da Bíblia: eis que venho sem demora, comigo está o galardão. Portanto, irmãos, e o restante dos crentes que não forem vencedores, eles ficarão num lugar chamado, né, trevas exteriores, choro e ranger de dentes. Eles também vão amadurecer, só que por 1000 anos. Hoje é no máximo 100 anos. Naquele tempo será em 1000 anos. Mas todos farão parte depois da noiva e da esposa do Cordeiro. Nós nos uniremos para sempre com o Senhor. Bom, nosso futuro é glorioso. Mas eu prefiro essa primeira parte. Eu prefiro ganhar galardão. Por isso, irmãos, hoje, todos que vivem a vida da igreja, nós não queremos que nenhum sequer aqui seja um que está só na arquibancada sentado, vendo tudo acontecer. Nós queremos ver todos jogando o jogo. Todos participando, não é isso? De fazer a vontade do Senhor, participando desse único ministério. E o Senhor vai abençoar. O Senhor já está abençoando a sua igreja. Irmão, todos esses grandes itens, o Senhor está pondo a mão aí. Assim como Deus prometeu para Moisés. Moisés insistiu tanto que Deus falou: a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Irmãos, isso nos basta. Nós estamos vendo a presença do Senhor em tudo. Expo Cristã, presença do Senhor. Expo Livro, irmãos, a presença do Senhor. Imagina, irmãos, Expo Livro, em setembro do ano passado, era uma coisa impensável. Nós apenas oramos ao Senhor: Senhor, nós queremos ressuscitar. O projeto Expo Livro foi tão bom no passado, mas como vão fazer isso? Vamos comprar ônibus de novo? Aí o Senhor nos deu a ideia da carreta, mas as carretas eram, né, impensáveis. Nós propomos uma carreta usada por 180 mil, 160 mil, e a empresa não quis liberar. E agora nós oramos, em dezembro a empresa nos liberou 3 carretas, por 30 mil cada uma. Que eles não pagam nem os pneus, a chassis, né, de pneus, quer dizer, vocês não veem a mão do Senhor em tudo isso? E nós reformamos rapidamente na conferência de março, já a primeira carreta do Sudeste já estava pronta. Irmãos, essa carreta já foi extremamente abençoada. Em Campinas fez o sucesso, houve divulgação,
foi para Campo do Jordão, irmão, todo mundo que viu ali começa a perguntar, mas quem são vocês? Outro dia, vocês são alguns gatos pingados que chegaram nessa cidade, começaram a reunir, e de repente vocês montaram um Bucafé, e de Bucafé nós ainda estamos meio desprezando vocês, mas de repente veio o Expo Livro, e junto com o Expo Livro vieram tantos comportores, tantos irmãos participando ali e tal. Vocês, quem são vocês, afinal de contas? Irmão, nós somos o exército de Deus. Nós somos como o exército de Israel, somos um país pequeno, mas engajados. Temos força porque Deus está conosco. Aí de Campo do Jordão nós fomos para Taubaté, todas as autoridades da cidade e também da polícia militar abraçaram, e os cidadãos do país, da cidade e também os cristãos também abraçaram. E aí atrasou um pouquinho a licença para Sertãozinho, do lado de Ribeirão Preto. São Carlos então levou para lá. São Carlos, a cidade de São Carlos abraçou a Expo Livro. Eles entraram numa carreata. Essa carreata levou a cidade toda a conhecer. Irmãos, a televisão foi lá, a Rede Globo, a Rede Record, né, foram fazer. Irmãos, a reportagem, a divulgação está sendo extraordinária. Irmãos, nós somos pequenos, mas o Senhor está pondo a mão. Nós estamos sendo divulgados. Não é que nós queremos ser famosos, não é nada disso. Nós queremos que essa palavra que o Senhor nos revelou saia para todos os filhos de Deus. O Senhor precisa que essa palavra do reino alcance a todos, dando chance para todos fazerem parte desses escolhidos. Não é? Não quero que só sejamos nós. Claro que não são muitos, mas que vamos alcançar o maior número possível de escolhidos, não é assim? Para juntos, engajados, vamos trazer o Senhor de volta. E não só isso, a comportagem dinâmica, não sei se vocês sabem que 2 meses atrás, a editora imprimiu quase 400 livros para kits. 400 mil livros. E agora o alimento diário que você tem na mão está de 4 semanas. Então nós estamos soltando um kit de 2 alimentos diários de 4 semanas cada. Por quê? Facilita fazer comportagem. E a editora já está imprimindo 73 mil kits cada 2 meses. Né? Isso significa mais de 400 mil livros só de alimento diário. Então, somando com os kits de 400 mil, mais 400 e tantos mil, mais de 800 mil livros nesses 6 meses. Nós estamos imprimindo e os comportores estão divulgando, estão distribuindo. Irmãos, vocês sabem para onde vai isso? Nós estamos distribuindo em um ano mais de 1 milhão de livros através da comportagem dinâmica, através dos irmãos das igrejas. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. Se você pensar, nós somos um país de 200 milhões de pessoas. De 200 milhões de pessoas, vamos supor, cada 4, né, é uma família, então 50 milhões de pessoas. Se você distribuir 1 milhão de livros por ano, certo? No máximo, em 50 anos, cada família terá recebido um livro na sua mão. Claro que isso vai ser uma coisa progressiva, crescente, e eu acredito que em muito menos tempo, nós vamos estar, irmãos, levando o Evangelho do Reino a toda a terra habitada. Pelo menos aqui no deserto, aqui na América do Sul, nós vamos preparar essa terra para os filhos de Deus. Portanto, irmãos, não se menospreze. Você está na vanguarda da vontade do Senhor. Você está participando do único ministério. Esse único ministério vai trazer o Senhor de volta. Nós somos poucos, mas nosso moral está alto. A mão do Senhor está em tudo. E nós vamos ter, aqui em São Paulo, nós vamos ter nosso Avança Jovem, né? Dia 2 de novembro. Irmãos, Avança Jovem é outra ferramenta que o Senhor está usando para multiplicar o engajamento de jovens. Nós precisamos de jovens.
Jovem, em vez de estar perdido nesse mundo, sem direção, sem rumo, não é isso? Tomado pelas drogas, tomado pelas ideologias desse mundo, vamos engajá-los também para a obra do Senhor, para o único ministério. Vamos orar por esse Avança Jovem, né? A comportagem dinâmica, os comportores, orar por eles, Expo Livro, Expo Cristã está terminando hoje, participe ainda, não deixa passar, né? Vai para lá, é gratuito. Eu acho que não precisa nem fazer credenciamento, viu, Rodrigo? Não precisa nem fazer credenciamento, pode entrar direto, viu? Então, está aberto. E nós temos os grupos familiares de cuidado e multiplicação, né? Cada vez mais vamos convidar as pessoas, né? Vamos fazer as pessoas serem engajadas junto conosco, novas pessoas. Irmãos, sempre o Senhor vai nos abençoar. E que mais? Faltou alguma coisa? Tem um Bucafé, né? O encargo do Bucafé continua aceso dentro de nós. Então, todos esses itens que o Espírito deu através do ministério de irmão Dong está sendo potencializados, né? Potencializados, e o Senhor está usando muitas vezes mais. Está se tornando possível, irmão, nós trazemos o Senhor de volta. Eu tenho esse sonho, eu estou fazendo para isso, trabalhando para isso, irmãos, incansavelmente. Eu sei que todos vocês querem, todos nós queremos, né, que o único ministério realmente consiga terminar de fazer a vontade de Deus, se eu volte um dia mais cedo. Amém? Para terminar, eu preciso promover duas coisas. A primeira coisa, nós sabemos que hoje é o dia do missionário internacional. Nós queremos, irmãos, é que eu pensei que o primeiro ano, né, as igrejas vieram com muito encargo, muito animadas, tal, mas esse ano parece que a coisa não está tão animada. E eu acho que se o resultado for pífio, nós não conseguiremos realmente ajudar nossos missionários que estão no exterior, né? Eles deixaram suas famílias, estão longe de seu país, né? Estão lá trabalhando. Irmãos, vale a gente cuidar um pouco deles. Então eu queria, essa manhã, nós vamos colocar aquelas caixinhas azuis, já estão ali, né? As caixas azuis são específicas para oferta. Espero que você faça ofertas generosas. Claro que hoje é o dia, mas nós determinamos o mês todo de outubro, né? Mês que vem, semana que vem ainda dá tempo, mas não deixe para a semana que vem. Se hoje você puder fazer, vamos fazê-lo. Vamos fazer também no cartão de crédito. No cartão de crédito você só diz para o irmão, isso aqui é para missionário no exterior. Aí identifica, ele vai separar, tá bom? E por outro lado, irmãos, a igreja também precisa, né, da sua participação nas ofertas. Isso tudo, desde que nós tivemos dificuldade por causa nova lei do zoneamento, nós não podemos mais fazer, pelo menos por enquanto, não sabemos como vai ser no futuro, eventos corporativos. Portanto, voltou para nós a administração desse prédio, mas pelo menos ele já está quase que 100% pronto. Estamos reformando para atender necessidades dos bombeiros, né, de acessibilidade, elevadores, essas coisas. E nós precisamos assumir a manutenção desse prédio como donos da casa. Então, tem reforma para fazer, para atender a aprovação e tal. Então, eu gostaria muito que vocês também lembrassem nas suas ofertas de domingo de manhã, nessas ofertas normais, né, vocês, por favor, uma oferta especial, generosa para missionário no exterior. E também, não se esqueçam, também fazer uma oferta também para as necessidades da igreja e nos cartões também. E não só isso, amanhã haverá uma reunião de MRM, de Ministério de Riquezas Materiais. Quem quiser participar, nós vamos passar para vocês a situação que está, o que nós precisamos. Nós queremos um grupo de pessoas que dão um apoio, né, financeiro maior ainda, né, comprometido em contribuições certas e parceladas, né, se assim quiser. E nós queremos, irmãos, assumir a nossa como proprietários, né, nós assumimos nossa obrigação. Tá bom assim? Então, vamos primeiro ofertar? Como é que a gente faz? Né? Por amor, alguns talvez precisam sair um pouco mais cedo.
Então nós vamos começar as nossas ofertas. Abre as caixas de oferta, põe as caixas de oferta aqui. E os irmãos que não estão com cartão, venha para cá, né, os cartão. Né? Vamos cantar uma música, não? S94. S94. Irmãos, antes de tudo, você faça uma oração com você. Senhor, qual é a minha porção? E eu quero ser fiel à minha porção, tá bom? E eu espero que todos pudessem levantar da cadeira, fazer essas ofertas, para que todos participem. Não é questão de quantia, é questão do coração, tá bom? Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, tá? Os irmãos com cartão já estão ali, né?